da reforma da Previdência é a marca da exclusão. O primeiro item dessa exclusão é exatamente a elevação da idade mínima, porque acaba a aposentadoria por tempo de contribuição e passa a ser uma aposentadoria que leva em consideração a idade mínima, ou seja, a elevação da idade mínima, mas tem uma exigência que muitas vezes as pessoas não debatem e ela é a essência da crueldade, que é a elevação da carência de contribuição para 25 anos do tempo de contribuição. Ou seja, hoje nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição no regime geral da Previdência, que é com 55 anos as mulheres e 60 os homens para ter aposentadoria no teto, com 30 e 35 anos de contribuição respectivamente. Claro que se você tenta se aposentar antes, você pode, mas vai incidir sobre essa aposentadoria o fator previdenciário e o valor do benefício também tem uma forma de cálculo. E hoje também já existe a aposentadoria por idade, aos 65 os homens e 60 as mulheres, com uma carência de 15 anos. O dado mais importante é dizer que 79%, ou seja, 80% dos segurados que hoje já se aposentaram, não alcançaram 25 anos de contribuição. 1/3 dos trabalhadores ocupados hoje não contribuem para regime nenhum em função da precarização. Mais de 40% dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras hoje não contribuem mais de 5 meses por ano, o que significa que para atingir 25 anos teria que trabalhar 60 anos de trabalho. E essa é a realidade de uma economia estagnada, com alta rotatividade, com alto grau de precarização, que vai sendo agravado pelo projeto da terceirização e pela reforma trabalhista que este governo ilegítimo impõe hoje ao Parlamento brasileiro e à sociedade brasileira, com a maioria fisiológica que ele construiu. Então, a manutenção de 25 anos como exigência mínima, como tempo de contribuição mínima, vai excluir na cidade 80% dos trabalhadores e no campo há uma mudança absolutamente estrutural que hoje os trabalhadores do campo, homens e mulheres, eles têm a contribuição previdenciária 2% sobre a comercialização do seu produto, ou seja, há um núcleo familiar, da agricultura familiar, esta família contribui sobre a sua produção para poder alcançar a aposentadoria de um salário mínimo. Os homens com 60 anos, as mulheres com 55 e com apenas um salário mínimo de aposentadoria, sendo que a exigência hoje na cidade é de 15 anos e no campo é esse tempo de contribuição sobre a produção. No campo, o que eles fizeram? Eles transformaram todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais em contribuintes individuais, como é o microempreendedor individual, contribuindo mensalmente com um percentual do salário mínimo para alcançar, depois de 15 anos, a sua aposentadoria por idade, que é de um salário mínimo. Isso significa que também no campo a exclusão será absurda e vai ter que escolher numa família quem vai contribuir, porque uma família pobre de agricultura familiar não vai conseguir dar a contribuição de cada membro da sua família. Então, uma exclusão absoluta no campo e uma exclusão imensa na cidade ao elevar a idade mínima e ao exigir 25 anos de carência para essa aposentadoria. Para as mulheres que já têm jornada maior, são mais precarizadas e têm um nível de desemprego maior, que a idade mínima para as mulheres aumenta em todos os lugares em relação ao que nós temos hoje. As mulheres hoje podem se aposentar por idade com 60 anos. Na cidade, essa aposentadoria, essa idade mínima subirá para 62. Na mulher rural, que hoje é de 55, começa a trabalhar com 8 anos de idade, pega na enxada e tem 4 jornadas diárias, ela vai para 57. As professoras aumentam 5 anos para a idade mínima e fica igual aos professores homens em 60 anos. E a servidora pública, ela sai de 55 para 62, são 7 anos a mais para as mulheres. Então, em qualquer situação, as mulheres que já são mais precarizadas, já se aposentam na maioria por idade e na maioria por um salário mínimo, serão as mais prejudicadas nessa reforma. É importante falar também que o cálculo do benefício ele muda. E ele mudou primeiro na PEC original, alterando a regra atual, e depois ele, nesse substitutivo agora, ainda piora mais. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, como é o cálculo do benefício? Você faz a média
das 80 maiores contribuições, maiores salários que você deu na sua vida laboral inteira. Com a PEC, eles já mudaram isso. Eles colocaram a média de 100%, ou seja, com os salários do início e do final da vida laboral, que em geral são menores. Então esse valor já rebaixa, mas não era nem a média geral, era 51% da média, mais 1% por cada ano de contribuição. Como a exigência de tempo mínimo é de 25, então nós teremos 51 mais 25, o que daria 76. Então todos partiriam de 76% do valor do seu benefício. Com o substitutivo do relator apresentado nesse dia 19, ele coloca partindo de 70%, não de 76%, ou seja, ele reduz, achata ainda mais o valor do benefício e você só vai ter um aumento de 1,5% a partir de 25 anos de contribuição, sendo que é 1,5% por cada 12 contribuições que você faz. Então você só chega a 77,5% quando você fizer mais 5 anos de contribuição, não é de trabalho. 5 anos de contribuição pode exigir 15, 20 anos de trabalho em função da rotatividade e do tempo que se leva para de novo ter uma carteira assinada. E você, para chegar ao benefício integral, você terá que ter 40 anos de contribuição, não é de trabalho, de contribuição. O que é inalcançável hoje. Uma outra questão muito grave é que eles acabam com as aposentadorias insalubres. Hoje você tem um mineiro de carvão que se aposenta com 15 anos. Por quê? Para defender a sua saúde. A pessoa se aposenta antes de adoecer. Como eles colocaram na reforma, você tem que provar o efetivo dano à saúde, ou seja, já está doente. Você pode reduzir de 25 para 20 o tempo em 10 anos na idade, desde que você não tenha menos de 55 anos. O que significa que um trabalhador, por exemplo, que tenha começado a trabalhar com 25, 15 anos numa mina de carvão, ele tem 40, ele não poderá se aposentar. Ele terá que cumprir os 20 de contribuição e vai ter que ir até os 55 trabalhando, senão ele não tem condição de se aposentar. Ou seja, é o desconhecimento da doença, do agente nocivo que as atividades insalubres trazem. E algumas atividades ainda foram para a lei complementar, por exemplo, como todas as polícias foram para a lei complementar, então só a lei complementar vai decidir os parâmetros dos policiais civis, militares, Polícia Federal e agentes penitenciários. Transição. Transição é uma questão grave também, porque eles agregaram 2 itens na transição. Tem a transição que considera a idade e considera o tempo de contribuição. Quando se coloca um pedágio no tempo de contribuição, você não tem como prever o tempo que você vai trabalhar. Você pode até, pela regra, você ter uma idade que pode ficar fixada, dependendo do tempo que falte para você se aposentar nas regras de hoje. Mas, quando faz um pedágio de 30% no tempo de contribuição, por exemplo, se falta 10 anos para você atingir os 30 anos hoje de contribuição no regime geral, você vai ter que trabalhar, você vai ter que contribuir 13, não são mais 10, são 13. 13 anos de contribuição pode levar 20 anos de trabalho, 25 anos de trabalho. Você não sabe o tempo que você vai precisar trabalhar para atingir esse tempo de contribuição. Então é muito grave, é muito desumano, porque você fica sem planejamento e sem perspectiva. Mesmo que a idade, na regra, fixe num determinado patamar, o seu tempo de trabalho não é planejável num momento como esse. Quero também rapidamente colocar a questão das pensões. Terão 50% do valor do aposentado falecido ou aposentada falecida, a não ser que seja de um salário mínimo, porque o benefício passa a ser novamente de um salário mínimo, não pode ser menor. No entanto, se a pensão for maior, você vai ter que fazer a opção entre a aposentadoria ou a pensão, porque só pode acumular os dois se for até o valor total de 2 salários mínimos. O que é absolutamente desumano também. Você contribui a vida inteira e depois não pode deixar a pensão para o pensionista ou para a pensionista. Um outro dado que eu queria passar para vocês é o benefício de prestação continuada, que é assistência social. Hoje, quando você tem 1/4 de salário mínimo per capita na renda familiar, você alcança aos 65 anos o chamado benefício de prestação continuada,
que é de um salário, ou então quando há uma família com esse mesmo grau de pobreza que tem a pessoa com deficiência. Na proposta eles aumentam para 68 anos. Então quem não conseguiu se aposentar aos 65 também não conseguirá acessar o benefício de prestação continuada, ficará com uma orfandade, uma desassistência durante 3 anos. E por fim, eu queria falar um pouco dos servidores públicos, porque os servidores públicos passam a ter todas essas regras de idade, de tempo de contribuição, de pedágio, de transição, de tudo, que tem o regime geral de previdência, sendo que as mulheres vão passar de 55 a 62 anos, são 7 anos a mais. Mas tem um aspecto que é o chamado pulo do gato da parceria deste governo com o sistema financeiro, que é exatamente a abertura à previdência privada do Fundo de Pensão Complementar dos Servidores. Eu explico. Os servidores públicos já receberam 3 reformas, sendo que 2 mais marcantes, em 98 e 2003. Foi a emenda 20 e a emenda 47. Essas 2 reformas que foram feitas já trouxeram para o servidor a mesma regra do regime geral. O servidor contribui até o teto, quando já há o Fundo de Pensão Complementar instaurado, e depois complementa com o Fundo de Pensão de natureza pública. É assim hoje na União, Estado e município. Com essa proposta, o que eles fazem? Eles permitem, por licitação, a contratação da previdência privada. Então, o Fundo de Pensão Complementar dos Servidores passará a ser o Fundo de Pensão Complementar dos bancos, das seguradoras, que ganharam as licitações junto ao poder público. Ou seja, aí é um grande pulo do gato. Não só desestimula, por um lado, no regime geral, que a juventude queira contribuir para a Previdência numa regra que vai dificultar o alcance da aposentadoria. Então, muitos jovens vão dizer, para que eu vou contribuir para isso? Eu vou direto para o banco fazer minha aposentadoria. Ou então o servidor público, que os que ganham um pouquinho mais, ou que têm salários maiores, é o filé mignon para o mercado financeiro, para o capital financeiro privado. A proposta é inegociável, ela tem que ser derrotada pela sociedade brasileira, porque ela é cruel para todos e particularmente para as mulheres, ela é cruel, ela é desumana, ela exclui, porque esses itens de idade mínima e de exigência de carência de 25 anos é a exclusão no campo e na cidade da grande maioria de trabalhadoras e trabalhadores, e ela tem um conluio explícito e claro com o sistema financeiro. Obrigada pela atenção, por assistir esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, porque todo mundo precisa ter esclarecimentos do que estava acontecendo para poder lutar.